Paz e alegria, amados, seguindo as nossas devocionais, lendo todas as Escrituras e considerando a pessoa de Cristo Jesus no texto sagrado. Chegamos aí na parte final do capítulo 31 de Gênesis. Faremos a leitura hoje do verso 43 até o verso 55. Diz assim o texto: Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá. E tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado, Labão, pela madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. Resolvido o conflito familiar do nosso patriarca Jacó. Esta narrativa mostrou a construção da família de Jacó, as dificuldades que teve de relacionamento com o sogro, as suas dificuldades trabalhistas e a fuga de Jacó. E agora a paz reina entre o sogro e o genro. A disposição primeira de Labão de voltar com as riquezas de Jacó, o Senhor o proibiu de fazê-lo. Entretanto, toda esta história narrada até aqui demonstra os propósitos de Deus conduzindo a vida do patriarca Jacó até o momento em que essa paz torna possível. Isso vai ser feito com juramento. Isso é feito com juramento diante de Deus, dos patriarcas anteriores e diante de Deus, que havia impedido Labão de fazer mal contra Jacó, e o Deus que havia abençoado Jacó até ali. Meu querido, não há nenhuma história que não conte as suas dificuldades familiares, trabalhistas, pessoais, mas todas essas dificuldades fizeram com que o caráter de Jacó adquirisse um timbre que o possibilitasse esse seu retorno à terra, essa sua condição como descendente da família da aliança para a linhagem do Messias. Eu queria convidá-lo a apropriar dessa convicção de que Deus é soberano
e não desperdiça absolutamente nada em nossa história. Até o nosso próprio erro, ele é usado para aperfeiçoar nosso caráter, para fazer com que nossas vidas sejam ajustadas diante dele, para que tenhamos uma vida com qualidade e que glorifique o seu nome. O fim de tudo isso é graça. Você não vai perceber méritos em Jacó para conseguir estas coisas. Você não vai perceber, talvez, nem desejo em Jacó de buscar excelência de conduta, caráter de vida, durante essas narrativas propostas. Entretanto, graciosamente, Deus vai usando cada contexto para moldar Jacó ao propósito do seu decreto bendito. Assim acontece conosco. Somos frutos da graça. Cada mudança benéfica que acontece em nossas vidas é por causa do Filho bendito Jesus. Esse que veio na linhagem da aliança para resolver a nossa condição de queda, de pecado, e restaurar em nós a imagem de Deus, o caráter de Cristo. Eu quero convidá-lo a menos murmuração pelas condições adversas que passaram, pelas condições adversas que passa, e gratidão, porque Deus usa todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele. Que Deus lhe dê a perspectiva correta das lutas que tem enfrentado. Deus abençoe seu dia.